Você vai poder acompanhar conosco essa leitura. É um texto conhecido, acredito que você já deva ter ouvido uma mensagem concernente a esse capítulo 22, que fala do momento que Abraão vai oferecer o seu filho Isaque como sacrifício. E eu quero falar um pouco sobre esse assunto nessa noite. Todos têm? Amém? Vamos fazer a leitura? Vamos colocar de pé então, para fazer essa leitura. Verso de número 9. E vieram ao lugar que Deus lhes dissera. E edificou Abraão ali um altar. E pôs em ordem a lenha. E amarrou a Isaque, seu filho. E deitou sobre o altar em cima da lenha. Amém? Toma o teu assento, por gentileza. O primeiro elo dessa campanha, faço questão de fazer aqui, recapitular com os irmãos, foi abordado no 1 Reis, capítulo de número 18, do momento em que o profeta Elias ele vai ter um embate contra os falsos profetas, os profetas de Baal. E foi ministrado que é necessário restaurar o altar. O altar estava quebrado, um povo que havia abandonado o Senhor, dado as costas ao Senhor, estavam adorando a deuses estranhos. Elias, o profeta, restaura o altar, oferece o sacrifício e cai fogo do céu. Deus dá vitória. No segundo elo dessa campanha, foi falado da importância de fazermos a manutenção do nosso altar. Foi falado sobre o personagem Ana, aquela mulher que se tornou mãe de Samuel. Ana não pensava que seu filho viesse ser um juiz, um profeta e um sacerdote. Ana só queria ser mãe. Só que os planos de Deus são maiores que os nossos planos. E Ana, todos os dias, ou todas as vezes, ou anualmente, Ana ia a Siló oferecer um sacrifício. Ela fazia a manutenção do altar, mesmo diante dos nãos recebidos, mesmo diante de não engravidar, mesmo diante de afrontas, mesmo diante de humilhações, Ana continuava adorando o Senhor. E hoje eu quero falar sobre esse altar e esse sacrifício que Deus pede para nós. Veja bem o texto que nós lemos, que Abraão vai oferecer o seu filho. E eu começo a olhar para o início desses versículos, irmã Araci, e percebemos que o texto inicia dizendo, e depois de tanto tempo, depois de algum tempo, a gente percebe, segundo os estudiosos, que Abraão já não estava oferecendo sacrifício a Deus. Depois que Isaque nasce, passa-se muito tempo e Abraão não oferece sacrifício a Deus, irmão Carlos. E agora Deus chega aqui no capítulo 22, irmão Tadeu, e vai dizer a ele o local aonde Deus quer que ele ofereça o sacrifício. Deus vai dar para ele um endereço, o Monte Moriá. Entre aquele lugar, Deus iria escolher o local e Deus escolheu o sacrifício. Eu começo a olhar para esse texto e perceber que Deus não queria apenas o filho de Abraão. Deus queria ver o coração de Abraão, como ele iria responder. E isso é muito importante para as nossas vidas, observar isso, porque o lugar é Deus que escolhe, Paulo.
E o sacrifício é Deus que escolhe, Elisete. Porque estamos acostumados a escolher o local. Estamos acostumados a oferecer o sacrifício. Eu vou oferecer isso. E aqui não. É Deus que está escolhendo o lugar. É Deus que está escolhendo o sacrifício. O texto nos diz que o Senhor chega para Abraão e diz: olha, traga o teu filho. Não é Ismael, é Isaque. Para você não trazer o sacrifício que você quer. Para você não oferecer o que você quer. Sou eu que estou te pedindo. E nessa noite a gente começa a pensar o seguinte, Bianca. O que pode ser o meu Isaque? Como filho é tudo o que eu quero. Que eu amo. Que eu quero proteger. É o meu único filho. É o primogênito. É o Isaque. Aquele que traz alegria. Aquele que trouxe um sorriso para nós. Para mim. Então o Isaque é algo importante. Mas o Isaque também pode ser outras coisas para nós nessa noite. Eu sei que você é capaz de fazer tudo pelo seu filho. Um pai faz tudo pelo filho. Uma mãe faz tudo pelo filho. Tanto que Abraão não menciona para Sara o que estavam indo fazer. A gente aprende aqui que antes do milagre acontecer, o altar precisa ser provado. Será que nós estamos dispostos a oferecer o nosso Isaque? O melhor, aquilo que eu tanto amo. Porque foi mencionado aqui o livro de Ageu, em que o povo está olhando somente para os seus próprios interesses. E Deus tem que levantar o profeta Luan e dizer assim: olha, porventura vocês se esqueceram do meu tempo? Vocês estão construindo vossas casas. Está tudo muito bonito. Vocês estão vivendo de uma maneira confortável. Mas a minha casa está abandonada. Vocês estão olhando somente para o que interessa a vocês. Assim são as pessoas. Elas querem oferecer o que elas querem. Tadeu, não o que Deus pede. Elas querem oferecer o Ismael, não o Isaque. Elas não querem mais oferecer o tempo, a adoração, a obediência. Então anota isso, o altar é lugar de prova. O altar, quando nós chegamos no altar, é um local onde vai ser provado. Deus pediu justamente aquilo que Abraão mais amava. Verso de número 2. Capítulo 22, verso 2. Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, e vem para a terra de Moriá. E oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Eu que direciono, não é você que faz. Começa aí. Será que as pessoas estão entendendo que no altar do Senhor eu não dou pitaco? Na obra de Deus eu não dou palpite. É Deus que faz. É Deus que escolhe. É da maneira que está estabelecida. Deus prova aquilo que ocupa o centro dos nossos corações. Deus sabe o que é valioso no seu coração. Deus sabe o que é mais importante para as pessoas hoje. Tanto que a palavra do Senhor diz, cara, que aonde estiver o meu coração, aí está o meu tesouro. É aquilo que eu quero proteger. O que as pessoas estão protegendo? O que você mais protege hoje? Além da família, o que as pessoas mais protegem hoje é o trabalho.
é o ganho, é o que elas mais amam hoje, é o que sustenta elas. O altar verdadeiro custa alguma coisa. Tem muita gente, Carlos, levantando altar, mas não da maneira certa, oferecendo sacrifício, Sebastião, mas não da maneira certa. Estão fazendo altar, estão oferecendo sacrifício, mas daquilo que é sobra, daquilo que elas querem, da maneira delas. Elas querem cultuar do jeito delas. Você tem visto isso? As pessoas, e olha, estou aqui nessa noite para te dizer, se nós queremos um altar restaurado, eu preciso entender, eu preciso passar por essa provação de entender que não é do meu jeito, que não é da minha maneira. É um Deus que é Ele que escolhe, porque Ele sabe o que é valioso no teu coração. Ele sabe o que você tanto protege. Ele conhece, sabe, os nossos pensamentos. Ele sabe, na verdade, o que você mais quer proteger. Deus que escolhe. O altar, tudo que eu vier trazer no altar, vai ser provado, porque Deus quer o melhor. Deus quer o melhor. Deus não quer simplesmente algo que você venha oferecer com boas intenções. Não, boas intenções não resolve. Deus quer o melhor. Deus não quer uma oferta como a de Caim. Deus quer uma oferta como a de Abel. Porque Deus conhece o nosso coração. Então guarde isso. Deus escolhe o lugar. Deus escolhe como vai ser o altar. E Deus escolhe o sacrifício. Deus escolhe o sacrifício. E nós estamos falando, irmã Lisete, de um Deus que deu seu único filho. Um Deus que sabe o que é entregar o único. O tudo. Deus não está impedindo, irmão Tadeu, o plano B. Deus quer o A. Vocês estão comigo? Deus não quer o B, Deus quer o A. Deus não quer a sobra do seu tempo, a sobra do seu dia, a sobra, não, do seu dinheiro. Deus quer o melhor. O melhor. E isso mexe muito com a gente, porque as pessoas, irmãos, quando a gente olha para as Escrituras e vê quando Jesus está no gasofilácio, não se trata só de dinheiro, não se trata de moeda, não é isso. As pessoas estão presas, Paula, no dinheiro, estão presas na prata, no ouro. Não se trata disso, se trata de dar o teu tudo. Se trata de dar o seu melhor. Jesus está ali olhando e dizendo, essa mulher deu da sua pobreza, deu 2 moedas, deu mais do que todo mundo que está dando dinheiro aí. Porque ela não está dando sobra. Ela está dando o tudo dela, ela só tem aquilo, então ela está entregando tudo. Quando aquela mulher derrama aquele vaso de alabastro, ela está dando tudo. 1 ano de trabalho. 1 ano de trabalho. Ela não está dando sobra. Como Judas, que está tão perto de Jesus, dizendo assim, que desperdício. Está percebendo a diferença de quem dá tudo e de quem está querendo reter? Porque as pessoas estão tentando construir o altar, oferecendo sobra. Irmãos, nós estamos diante de um Deus, Luan, que tem cuidado de você, meu filho, desde o ventre da sua mãe. De um Deus que tem nos guardado e nos sustentado desde o ventre da nossa mãe. Como não oferecer o melhor para Ele? E isso pega todos nós, porque relaxamos. Achamos difícil oferecer o nosso melhor. O nosso sacrifício. Estamos cansados. Estamos isso, arrumamos tantas coisas. Tantas desculpas. É chuva, é neve, é frio. É calor. O ser humano é assim.
O ser humano vem para o altar, vem para a casa do Senhor, um cansaço, uma tristeza, não levanta a mão, não fica em pé, sabe, oferecendo qualquer coisa, irmão. Nós estamos diante daquele que é Senhor do universo. Nós precisamos entender que nós saímos dos nossos lares para cultuar, não importa número, não importa, é o Deus que está presente naquele culto na nossa vida. Então o altar vai ser provado. O altar é um lugar de prova. Não é o que você quer, é o que Deus quer. Segunda coisa, o altar exige obediência imediata. O altar exige obediência. A Bíblia diz que Abraão levantou-se de madrugada. Ele não esperou, Deus falou com ele. E ele levantou, prontidão, obediência. Obediência. Quem ama a Deus obedece sem negociar. Quem ama a Deus faz. A demora muitas vezes revela resistência. A demora revela resistência. Será que é comigo? Será que é para me fazer mesmo? Será que é para mim ir mesmo? A voz de Deus dizendo: eu quero que você levanta, eu quero um sacrifício, eu quero um altar. Tem muito tempo que eu não te vejo. Tem muito tempo que você não aparece. Desde que o Isaac nasceu, você não me ofereceu mais sacrifício, mais altar. Passou-se muitos anos, Abraão. Cadê o nosso relacionamento? Aquilo que eu te dei roubou o nosso relacionamento. Aquilo que eu tenho feito na tua vida tem te afastado de mim. Aquilo que eu tenho concedido no teu coração, a promessa nasceu, mas a promessa agora é mais importante do que eu, Abraão. Assim está a humanidade, em que conseguem, adquirem e logo se esquecem. Se esquecem de Deus. Se esquecem do soberano, que naquele dia de luta, que naquele dia de adversidade, Ele estava presente te socorrendo. Abraão, cadê? Abraão se levanta. Abraão, ele vai de madrugada. O altar não é lugar de desculpa. O altar é lugar de obediência. Há pessoas adiando aquilo que Deus já mandou fazer. Há pessoas adiando, não, vou esperar. Deus já disse para perdoar, Deus já disse para mudar, Deus já disse para acertar as coisas, Deus já disse. Mas elas estão adiando. Abraão não. Abraão ele é imediato. Ele levanta, ele vai na madrugada, ele prepara ali o jumento, fala para os homens deles preparar o jumento, prepara a lenha, tem o cutelo e o Isaac. Vamos embora. Vamos embora. Porque Deus vai mostrar o caminho. Deus vai dar a direção. Ah não, talvez alguém viesse dizer, não, faz aqui mesmo. Já viu essas pessoas assim? Faz desse jeito mesmo. Deus recebe assim. Deus é Deus organizado. Quando as tribos estavam no deserto, não é porque é no deserto que não tem, podemos fazer de qualquer jeito. É no deserto e cada tribo está na sua posição certa. Aí eu escolhi ficar desse lado. Não, você, a tribo de Levi, a tribo de Judá, cada tribo com a sua bandeira no seu determinado lugar estabelecido por Deus. Deus é organizado. Nós precisamos entender que Deus é um Deus que tem tudo bem organizado. Não podemos fazer de qualquer jeito. Ah, eu vou cantar de qualquer jeito, eu vou tocar de qualquer jeito, eu vou pregar sem meditar na palavra. Me foi pego de surpresa. Surpresa? Somos discípulos e precisamos ser provados para depois aprovados. Somos obreiros. E precisamos estar preparados. Então o altar é lugar de obediência. Queremos um altar restaurado? Obedeça.
Sabe por que muitas pessoas não conseguem levantar o altar? Porque não querem obedecer. Porque é pesado, aos olhos dele, Luan, é pesado oferecer um Isaac. Dói oferecer um Isaac. Dói, não, o Isaac não. Eu ofereço qualquer outra coisa, mas no Isaac não. O Isaac Deus não quer o Isaac, na verdade. Deus quer ver como que você reage. Só que Abraão não entende. Você ainda não entendeu que Deus, Ele deu o Isaac. Ele só quer ver se você ama mais o Isaac, aquilo que Ele te deu, do que Ele. Está percebendo isso? Tem pessoas amando mais aquilo que recebeu do que aquele que deu. Deus é o Deus da primazia, amém, igreja? Nós precisamos tributar a Ele toda a honra e glória. A primazia é para Ele. Ele é Senhor. Terceira coisa, o altar é lugar de renúncia. Abraão estava disposto a entregar o Isaac. Tudo o que colocamos no altar volta purificado. Traz o Isaac. Porque se você não trouxer o Isaac, ele não prepara o cordeiro. Se você não oferece o seu tudo, ele não tem a provisão que você precisa. O seu tudo não te sustenta pro resto da vida, não. O que as pessoas mais tentam segurar não sustentam elas. Mas o que Deus quer fazer em nossas vidas vai nos sustentar. Deus nunca permitirá que algo ocupe o lugar dele. Deus não vai aceitar. A primazia é Ele. O verdadeiro adorador não retém nada. Ele entrega. Ele devolve. Se é moeda, se é pães, se é peixe, ele devolve. Ele permite o barco dele navegar, ele permite a casa dele ser cheia do culto no lar. Ele está disposto. Ele está disposto a servir. Ele está disposto a oferecer um sacrifício. Ele não retém. O adorador, ele sabe muito bem que tudo aquilo que ele leva ao altar será purificado. Às vezes Deus não quer tirar algo de nós. Ele quer saber se consegue confiar em nós. Essa é a verdade. E as pessoas hoje estão com grande dificuldade. Quarta coisa. O altar é lugar de fé. O altar é lugar de fé. Deus escolhe o lugar. Deus escolhe o sacrifício. Deus prova o ofertante. Prova o Abraão. O Abraão obedece ao Senhor. Ele é presente ali. E agora ele tem fé. É necessário ter fé. Verso de número 5 do capítulo 22. Eu e o rapaz iremos até lá e tornaremos a vós. Olha aí. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Fé. Eu estou indo levar o meu Isaac. O Isaac até então não sabe. Porque no meio da conversa, Isaac vai perguntar: papai, aqui está a lenha, eu estou carregando a lenha. Eu estou carregando a lenha. Aqui o senhor está com um cutelo na mão. Nós vamos subir para preparar o altar. Mas cadê o sacrifício que eu não estou vendo? E a resposta de Abraão é: Deus proverá para si o cordeiro. Nós vamos subir e nós vamos adorar. Irmãos, eles dizem que Isaac deveria ter 12 a 18 anos. Uma linha de pensamento. Uma linha de pensamento. São 3 linhas de pensamento.
12 a 18 anos. Ele está carregando a lenha. E ele tem entendimento de saber que, opa, cadê o cordeiro? A outra linha de pensamento, ele teria entre 20 a 25 anos. Mostra a submissão dele ao pai. Mostra a submissão do Isaac ao pai. Eu sei que algo está aí, mas eu faço a vontade do meu pai. E uma outra linha de pensamento, ele teria cerca de 37 anos de idade. Porque no capítulo 23, Sara, sua mãe, morreu com 127 anos. E esse período, uma vez que ela deu à luz com 90 anos de idade. 37 anos de idade. Mas enfim, eu sei que ele é um rapaz maduro. Carregando a lenha. Ele está caminhando. Mas Abraão tem fé. E o filho está vendo a fé do pai. A fé é: Deus proverá. Vamos subir para adorar e vamos voltar para adorar. A fé continua subindo um monte sem entender o processo. Quando eu levo para o altar, quando eu trago o meu Isaac para o altar, eu não sei o que vai acontecer, mas eu preciso confiar na provisão de Deus. É isso aí que esbarra muitas pessoas, que eles não confiam. Eles falam de fé, falam que confiam, mas na hora de confiar, eles não confiam. Não colocam a fé em ação. Quem anda com Deus aprende a confiar no silêncio. Quem tem intimidade com Deus aprende a confiar no silêncio. Quantas vezes você tem que ficar em silêncio? Você não está ouvindo, você não está vendo, pastora Linda, uma porta, mas Deus é Deus que abre porta no meio da tormenta. Você não sabe como que vai ser, Júnior, mas Deus está dizendo assim: confia. A promessa pode ser provada, mas não morrerá. Deus está olhando e dizendo: traz o Isaac. Mas o mesmo Deus que está pedindo o Isaac é o Deus que vai poupar o Isaac. É o Deus que vai providenciar o cordeiro para o Isaac. O que parece fim pode ser apenas preparação para algo grande. O que parece que é o fim é algo que Deus está preparando, um cenário que Deus está preparando para fazer algo muito grande. É o altar de Deus. O altar de Deus é diferente do altar do homem. O altar do homem é cheio de falhas. O altar do homem é tudo aquilo que não é a primazia. Mas o altar de Deus, só a primazia. É por isso que Deus tem ciúme de nós. É por isso que Deus olha para mim e para você: cadê você? É Deus olhando e dizendo: cadê você, Adão? Deus sabe onde é que Adão está. Na sua onisciência, onipresença. Deus sabe que Abraão está escondido. Deus sabe que Adão está escondido. Deus sabe o que está no coração de Abraão. Deus sabe o que está no teu coração, no meu coração. Mas Deus não vai intervir, Deus vai esperar uma atitude nossa. Deus vai esperar a sua reação. Ele vai esperar você decidir. Deus não vai impedir ou agir diante das suas atitudes. Deus vai esperar você oferecer o sacrifício. E é isso que é importante para as nossas vidas. Deus olha para Adão e diz: aonde você está? E procura Adão. Adão se aparece: eu estou aqui. O que você fez? Deus sabe. E Deus espera de nós nessa campanha que venhamos entender. Porque às vezes passamos o tempo da nossa caminhada cristã sempre oferecendo sobra. Sebastião, sempre oferecendo
uma água com açúcar. Isso é muito triste. Sempre oferecendo algo muito superficial. Levanta a mão só porque mandam. Adoram só porque pedem. Nós precisamos rasgar as nossas vestes. Nós precisamos, diante desse Deus, chorar na presença dele. Pedir a ele que venha tocar a nossa alma. Venha arder o nosso coração. Venhamos voltar ao primeiro amor, quando a gente, fazia de tudo. Verdadeiramente a gente amava a palavra. Verdadeiramente a gente se esforçava para estar ali. Não trocava a primazia jamais. Não era assim? A gente tinha desejo de estar na casa do Senhor, mas essa chama foi apagando. E o que nós vemos hoje é o que? Pessoas maravilhosas, pessoas talentosas, pessoas cheias de habilidades, mas oferecendo sobra. Oferecendo o que elas querem, da maneira delas. Não estão mais oferecendo aquilo que deveriam oferecer. O melhor. A melhor adoração. É chegar diante do Senhor com a melhor veste, no sentido. Não, eu vou assim mesmo. Não é questão de veste no sentido nosso de vir com uma roupa cara, linda, não. Mas oferecer o nosso tudo, o nosso melhor. O nosso melhor pode ser vir direto do trabalho com a roupa suja, mas eu estou oferecendo o meu melhor diante do Senhor. É Deus que está lendo. Deus está contemplando. O altar atrai a provisão de Deus. Anota isso. O altar atrai a provisão de Deus. Eu não sei, estou subindo, imagina isso. Estou carregando a lenha. E estamos caminhando. Coloca o menino ali, o Abraão, amarra ele. Você tem noção disso? Mãos atadas, as pernas atadas, colocado em cima da lenha. Porque iria oferecer o sacrifício e iria pôr fogo naquele sacrifício para queimar aquele sacrifício. Nós estamos falando de um Deus que está olhando para a atitude de Abraão, que está dizendo assim: o Senhor está me provando e eu vou mostrar que eu vou dar o meu tudo. Nós não precisamos esperar Deus pedir o nosso Isaac. O Isaac é consequência de um afastamento meu. O Isaac foi pedido por causa de um afastamento de Abraão. Por causa de um tempo que foi dado. Se eu mantenho a manutenção do meu relacionamento com Deus, a minha frequência, a minha vida com o Senhor, a minha leitura, a minha vida de oração, de obediência, Deus não vai me pedir o Isaac. Porque eu já estou fazendo. E se algo ele pedir, irmão, eu tenho maturidade e entendimento de oferecer aquilo que ele está me pedindo. Porque o nível de maturidade é diferente. Deus proverá para si o cordeiro. A provisão aparece no nível da obediência. Deus sempre chega no momento certo. Onde existe entrega verdadeira, existe provisão divina. O monte da obediência existe. O monte que Deus chega e diz: é aqui, oferece aqui. Eu vou responder para você. Sabe, irmãos, nós precisamos verdadeiramente olhar para essa palavra, ouvir essa palavra, olhar para esse texto e perceber a importância que é nos render diante de Deus. O altar gera legado. Depois daquela experiência, Deus reafirmou a promessa para Abraão. Imagine aquela experiência. Imagine Abraão agora, Carlos, Alessandra, descendo com Isaac. Os homens lá embaixo esperando. O cordeiro foi providenciado. Experiências que passamos diante do Senhor.
quando decidimos oferecer o nosso Isaac, nós entramos num nível muito maior. Saímos do raso e vamos para a profundidade diante de Deus. Porque Deus agora, Ele sabe. Deus agora, Ele olha para Abraão e diz: eu sei agora que você. Eu sei que você entrega. Eu sei que você faz. Eu sei que não tem obstáculo para você. Eu sei que você entrega. Eu sei que você faz. Isso é maravilhoso. Eu sei que você não vai negociar a nossa amizade. Eu sei que você vai fazer. Um altar levantado hoje abençoa gerações amanhã. Filhos aprendem mais vendo nosso altar do que ouvindo as palavras. Imagine pais que não têm altar diante dos filhos. Como que esse filho vai aprender a fazer um altar se o pai não faz? Se a mãe não faz? Como que os filhos, porque falamos de geração, mas quem cuida dessa geração somos nós. Se estão se perdendo, o culpado são os pais. Se está perdido aí, porque os pais não estão pondo limite. Se os pais mostram para eles o altar, eles aprendem a construir um altar. Mas se nessa casa não tem altar, não tem relacionamento com Deus, troca a presença de Deus por qualquer coisa, eles aprendem a fazer o mesmo. Podemos oferecer qualquer coisa. Eles aprendem a oferecer qualquer coisa. Sim ou não? Eles estão vendo, reflexo. Eles vão fazer o que os pais estão fazendo. Se os pais estão negligenciando, não estão oferecendo o Isaac, eles também não vão oferecer o Isaac. Eles aprenderam com os pais a trocar. Não, hoje não importa. A gente vai outro dia. Nós precisamos ensinar, a palavra do Senhor diz que devemos inculcar na cabeça dos nossos filhos a palavra de Deus. Responsabilidade nossa. Responsabilidade dos pais. Ensinar os meninos, ensinar os filhos. Sua família precisa ver que Deus é prioridade na sua vida. Seus amigos precisam saber que Deus é prioridade na sua vida. Seus funcionários precisam saber que Deus é prioridade na sua vida. Eu sempre menciono isso. Seus amigos, Luan, precisam saber que Deus é prioridade na sua vida. Não, eu não posso ir porque eu tenho um compromisso com Deus Todo-Poderoso. Não com o pastor Ronaldo. Você é um adorador do Senhor. Júnior é um adorador do Senhor. Pastora Linda, Rosângela, Letícia, adoradoras do Senhor. Na sonoplastia está o João, ou aqui na filmagem, são representantes de Deus, a obra de Deus. Não posso ser relaxado com aquilo que é confiado nas minhas mãos. Se eu sou relaxado com aquilo que é confiado nas minhas mãos, se eu ofereço qualquer coisa para o Senhor, pessoas aprendem a fazer isso. Não pode ser assim. Esse altar, tudo que oferece nele não vai resolver. Porque é um altar construído com mãos próprias. E oferecido um sacrifício irregular. Relaxado. A palavra do Senhor não diz que maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Oferecer a obra, oferecer o sacrifício. Você não convida alguém para ir na sua casa e oferece qualquer coisa. Você vai querer fazer o melhor. Você vai receber alguém, você vai limpar a casa, organizar as coisas. Porque nós queremos agradar as pessoas, esquecemos de fazer o melhor para Deus. Vamos colocar de pé, vamos finalizar. O altar de Abraão nos ensina que antes da exaltação vem a entrega.
Antes da provisão, vem a obediência. Antes do milagre, vem o altar. E Deus ainda procura pessoas dispostas a subir um monte, mesmo sem entender tudo. Eu não sei como, mas Deus vai fazer. Eu sempre tenho mencionado, eu não sei como, mas Deus vai abrir um jeito, mexer, operar, uma anistia vai acontecer. Eu não sei como, mas eu creio que Deus pode fazer. Eu creio. Estamos orando para isso também acontecer. Como, pastor? Não sei. Eu sei que na hora certa ele vai dizer: não levante o cutelo, o cordeiro está aí. Não precisa sacrificar o Isaac, a providência está aí. Tem um cordeiro esperando a sua atitude. Tem um cordeiro preparado para quando você entregar o seu Isaac. Guarde isso. Se você quer ver o cordeiro preparado, ofereça o seu Isaac. E você vai ver o cordeiro. Quem não sobe o monte da renúncia, nunca verá o Deus da provisão. Antes as pessoas renunciavam, sim ou não? Hoje não renunciam mais. Poucos que renunciam, que abrem mão. Eu quero orar por você. Quero convidar você a chegar um pouco mais à frente aqui. Um pouco mais à frente. Eu quero finalizar com você aqui mais uma vez. Nós temos 5 minutos. Quero convidar você. Irmã Araci, a senhora vai viajar essa manhã? Quarta-feira que vem? Okay. Então nós temos tempo ainda, né? Tá. Eu lembro que a Cassie me mencionou, eu falei assim: opa, temos que orar pela irmã Araci. Guarde isso nessa noite. Carlos, não é você que escolhe, é Deus que escolhe também. Sabe por quê? Porque oferecemos, porque se Deus deixa você escolher, Bianca, você não vai dar o Isaac. A gente quer guardar o Isaac. A gente quer proteger o Isaac, Sebastião. Não é assim, Paulo? Você quer proteger o Isaac. O Isaac é tudo que você tem. O Isaac é o que você ama. Só que o nosso coração se apega tanto no Isaac que atrapalha o relacionamento com Deus. Estão entendendo que o cordeiro só vai ser revelado quando eu entrego o meu Isaac? Deus, ele tem que ser a prioridade da nossa vida, gente. É por isso que é tão difícil para algumas pessoas entenderem isso, Rosângela, para servir a Deus. Porque não quer renunciar. A renúncia, o altar da renúncia, meu irmão, é o altar da provisão. Eu renuncio e Deus entra com a provisão. Renunciar é abrir mão daquilo que eu amo. Renunciar é não querer soltar, é proteger. Sabe, vamos aqui colocar a mamãe que está ali cuidando ali. Sabe, aquela pessoa que está, não tem que cuidar, tem que proteger essa louça, essa de porcelana, não, cuidado. Já viu pessoas assim, cuidado, isso é precioso. Aquilo tomou conta. Olha, é uma casa, toma conta. A pessoa compra um patrimônio, Deus abençoa, e aquilo acabou. Rouba ela da presença de Deus. Às vezes é o green card, tanto almejado por tantas pessoas, que quando adquire, desaparece, some da presença de Deus. Às vezes é o automóvel, às vezes é a empresa. Você está entendendo que eu estou falando de coisas que
que tem um extremo valor para o ser humano. E Deus está olhando e dizendo assim: peraí, você pode abrir mão disso para mim? Você pode abrir mão do seu lazer, do seu passeio? Você pode abrir mão para mim? Está vendo como é que é difícil? Você não pode administrar o seu tempo e dar um devido tempo para mim, porque nós damos dízimo também do nosso tempo. Deus nos dá 24 horas. Tempo, você vai dormir, descansar, você vai me cultuar poucas horas disso na semana. Mas todos os dias você precisa estar falando comigo. No ano, gente, é 52 semanas. Um ano, 52 semanas. 52 semanas. Tem pessoas que desaparecem. É muito sério. Porque Deus não recebe um culto relaxado. Concorda comigo? Ninguém quer receber uma adoração. Deus quer o melhor para nós. Amém? Deus quer o melhor para nós. Deus quer que você ofereça o seu melhor. O seu tudo. Feche os seus olhos. Senhor, nessa noite, o sacrifício, Senhor, estamos aqui. O sacrifício sou eu. Eu estou aqui, Senhor. Meus irmãos estão aqui. Eu não sei qual é o Isaac dele, mas eu abro mão dos meus sonhos, dos meus planos, dos meus projetos. Eu abro mão. Sabe? Abrir mão é dizer: eu entrego a minha vida ao Senhor. Nós falamos isso, cara. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Mas será que entregou mesmo a vida para o Senhor? Será que é Ele que dirige a tua vida realmente? Será que Ele é a prioridade realmente na vida de tantos cristãos? Porque às vezes Ele não é a primazia. Ele está em terceiro lugar. Eu já ouvi isso. Ele está em terceiro lugar na vida de algumas pessoas. Eu ouvi isso, a pessoa dizendo: primeiro o trabalho, primeiro a família. Primeiro é Deus. Primeiro é Deus. É Deus que vai fazer você cuidar da família. É Deus que vai ser a provisão na sua casa. É Deus. É Deus a primazia. E os filhos estão crescendo, aprendendo. É Deus a primazia. É Deus a primazia. Eu não posso fazer porque Deus, eu tenho um compromisso com o Senhor. E eu não estou falando de religiosidade, eu estou falando de vida com Deus. Eu não estou falando de não tirar fé, eu estou falando de vida com Deus. Deus é prioridade. Deus é prioridade. É saber administrar o nosso tempo, mas Deus é prioridade. Aleluia. Aonde venhamos estar, Deus é prioridade. Aleluia. Senhor, nós oramos nessa noite. Sela essa palavra nos nossos corações. Porque às vezes, Senhor, estamos sim adorando, estamos sim apresentando, mas o nosso jeito, da nossa maneira, e o Senhor diz nessa noite: não é mais do seu jeito, não é do seu tempo, na sua maneira, do seu jeito, não é do seu jeito. Para com isso. É do meu jeito. É eu que peço. É eu que quero, é eu que peço, é eu que mostro aonde. É eu que digo, é eu que dou a direção, é eu que cuido. Ou não é você que tem as medidas, sou eu que tenho as medidas da arca. Você obedece, eu te dou as medidas. O Elias, o padrão é esse, constrói o altar. O sacrifício é esse. Saul é rejeitado porque oferece o sacrifício errado. É Deus que escolhe, Sebastião. É Deus que faz. Eu não entendo, você não entende, você não sabe como. Mas é Deus falando assim: me entrega. E eu entro com providência. Deixa nas minhas mãos o Isaac. E eu purifico ele no altar.
Deixa ele comigo, irmã Araci. Eu sou aquele que irei providenciar o cordeiro. Quando eu ver o Isaac amarrado no altar, Paula, eu apresento o cordeiro. Meu Deus. Quando eu me apresento, o cordeiro aparece. Senhor, sela essa palavra no nosso coração. Nos leve em segurança para os nossos lares. Abençoe o teu povo. Hoje é o terceiro elo dessa campanha. Restaurando o altar. Não pode ser do nosso jeito. Não pode ser. Precisamos, Senhor, ó Pai, nos desprender das coisas dessa terra. Nos desprender de tudo aquilo que tem nos impedido de oferecer o Isaac. Em nome de Jesus. E o Isaac, Senhor, começa sendo nós mesmos. Somos nós, Senhor. Nós precisamos ser dependentes de Ti. Guarda essas famílias aqui representadas nessa noite. Abençoa cada um, abençoa os nossos filhos. Guarde cada um, Senhor. E nos faça entender e refletir e pensar qual é o Isaac que precisa ser entregue no altar. Em nome de Jesus. Te louvamos e te damos graça no nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor Jesus nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos indo bem, caminhando, terceiro elo da campanha. Só lembrando, a diaconisa Marilene está viajando, a Jane está viajando, e essas irmãs não puderam estar conosco, estão viajando. Deus abençoe. Sábado teremos o culto da família. Vai estar conosco o pastor Adriano Pedroso. O pastor Adriano vai estar conosco e ele está vindo aí para realizar um casamento e nos ligou, por exemplo, maravilha, vamos recebê-lo e ele vai estar conosco para a glória do nome do Senhor. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Faça assim com suas mãos, vamos dar a bênção sacerdotal e agradecer ao Senhor. Pastor Fernando, possa dar a bênção sacerdotal nessa noite para nós, por gentileza? Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Senhor, graças nós te damos por toda sorte de bênção que nos concedido. Nós agradecemos a Ti, Senhor, porque o Senhor tem falado conosco e permitido, Senhor Deus, que nós venhamos a caminhar na Tua presença, então entregando nossas vidas na Tua presença como sacrifício perfeito. Nós agradecemos a Ti, Senhor, no nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção poderosa do Espírito Santo seja sobre todos nós hoje para sempre. Amém e amém. Amém. Deus abençoe. Cumprimento meu irmão, dê um abraço nele. Aleluia. Aos irmãos que estão nos acompanhando aqui, através das redes sociais, Deus abençoe sua vida poderosamente e guarde essa palavra no teu coração. Deus escolhe o local, o altar e o sacrifício. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Fique na paz.